E aí, pessoal, beleza? Vamos agora ver a fatoração parte 1. Por que parte 1? Porque a gente vai separar em fator comum, fatoração e agrupamento. Todos eles estão dentro de um assunto só que é fatoração, mas a gente vai fazer isso em 3 vídeos diferentes. Primeiro, o fator comum. O que envolve o fator comum? Envolve colocar o termo em evidência. Primeiro vamos entender o que é fatoração. Vocês já ouviram muito falar de a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Inclusive comigo vocês já ouviram falar isso. Mas o que é? Ah, mas professora, com adição e subtração, no caso parcela, também não vai dar o resultado? Vamos lá entender o que essa frase quer dizer. Primeiro a gente vai destacar a palavra produto e fator. O que é cada um? Cada um deles significa respectivamente multiplicação e o fator são os elementos multiplicáveis. Ou seja, dentro da fatoração, essa frase ela é muito apropriada. Então vamos lá ver esse termo em evidência. Primeira coisa, a gente tem que identificar um fator que esteja presente em todos os termos de uma expressão algébrica e em seguida a gente vai isolá-lo, ou seja, vai deixar ele fora de um determinado parêntese que vai aparecer ali. E isso vai gerar o quê? Um produto, certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos notar que a gente tem A vezes x mais B vezes x. Qual é o termo que eles têm em comum? O próprio x. E o que a gente vai fazer com ele? Deixar isolado ali, ó. E o que eu faço com o restante? Tudo que sobrou fica dentro de um parêntese ali. Por que é importante ter o parêntese? Para identificar que esses dois termos estão sendo multiplicáveis por ele. A gente conhece isso como propriedade distributiva. Só que a fatoração faz o processo inverso, beleza? Vamos ver aqui o exemplo 1. A gente tem a ao quadrado menos 4a ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Identificar os termos que eles têm em comum. Quais são? O a ao quadrado. Lembrando que todo número tem um 1 ali. Nós nunca estamos sozinhos. O que eu vou fazer com ele? Vou isolar o a ao quadrado e todo o resto vai ficar dentro do parêntese, certo? E o que isso significa? Que como ali é possível, eu consigo reduzir o que tem dentro do parêntese. Ficou menos 3. Ah, mas eu posso deixar assim? Não, não pode. Por quê? Ordem de escrita. Primeiro o número, primeiro o sinal, depois o número, depois a gente coloca o termo literal. Então ele vai ficar menos 3a. Lembrando que o sinal de multiplicação ele não precisa aparecer. Se eles estão juntos, eles estão multiplicados. Vamos ver um segundo exemplo. Temos aqui 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 6x. Nossa, tem 3 termos aqui. Então, temos um trinômio. O que a gente vai fazer? Primeiro, identificar os termos que eles têm em comum. Pode levar em consideração os números? Sim. Vamos ver como é que ele fica. Aqui, ó. A gente viu o termo algébrico. Então, agora vamos separar inclusive os números. 2 vezes 2 vezes x vezes x vezes x mais 2 vezes x mais 2 vezes 3 vezes x nada mais é do que a forma fatorada de 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 6x. O que eu vou fazer agora? Identificar os termos que eles têm em comum. Quais são os termos? 2x, 2x e 2x. O que esse 2x vai acontecer com ele? Ele vai ficar isolado ali, ó. Ele vai ficar isolado bonitinho, onde a gente vai ter que ele é o termo em comum a todos eles, e é por isso que ele se multiplica só precisa aparecer uma vez, fora do parêntese. Todo o restante vai para dentro do parêntese. No primeiro termo aqui, o que ficou? 2 vezes x vezes x. Então, ele vai para dentro do parêntese. No segundo termo, só ficou o x. Então, coloca ele sozinho, não tem problema. E no terceiro aqui, só coloca o 3, não tem problema. Mas, professora, eu vou precisar fazer isso todas as vezes? Não. Vamos voltar para esse exemplo aqui. Ah, tá. E depois a gente escreve na estrutura 2x ao quadrado mais x mais 3. Professora, eu vou ter que fazer isso sempre? Não. Vamos retomar esse exemplo. O que a gente pode fazer? Para não precisar fazer toda vez aquilo, se a gente vê que todos os três têm x, então a gente vai identificar sempre o termo de menor grau. O que é o termo de menor grau? A gente tem aqui, ó, 4x ao cubo. Qual é o grau do x?
3, porque o expoente é 3. O grau está diretamente relacionado ao expoente. No 2x ao quadrado, qual é o grau? Grau 2, porque temos x ao quadrado. No 6x eu tenho o quê? Grau 1, porque só tem x. Sempre vou pegar o de menor grau. Qual é o menor grau? Somente o x. E ver o que eles têm em comum. O que eles têm em comum? O 2 e o x. Então, a gente destaca ali, ó. O que eu vou fazer com ele? O termo de menor grau. E o termo que se repete vai ficar fora do parêntese. Ficou como 2x. Todo o restante é só fazer a subtração do grau. Se o grau era 1, que ficou fora, então vou fazer em todos eles uma subtração do expoente menos 1. Então, ele vai ficar 2x, 3 menos 1, mais x, 2 menos 1, mais 3x, 1 menos 1. Eu vou ter o quê? 2x vezes 2x ao quadrado mais x mais 3. Preciso fazer mais alguma coisa? Não. Mas, professora, por que ali no 3 não apareceu mais o x? Porque eu botei ali x elevado a zero. E quanto é x elevado a zero? 1. 1 vezes 3, 3. Ele precisa aparecer? Não. Certo, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo.